No tutorial de costura de hoje, nós vamos confeccionar a nécessaire divisórias. Esta nécessaire aqui, que é uma releitura de uma peça que já tem aqui no meu canal, que é a nécessaire abertura total. Porém, hoje eu trouxe ela com divisórias internas e o formato um pouquinho diferente. Na aula de hoje você não vai precisar de molde e tem uma coisa extra dos vários tutoriais que eu já vi pelo YouTube de peças com divisórias internas. Essa peça aqui, as divisórias, elas são presas nas laterais e no fundo do forro da nécessaire. Ou seja, você consegue organizar os seus itens aqui dentro sem que os itens de um lado passem para o outro lado da peça. E ainda temos a vantagem da divisória do centro ser com zíper, ou seja, ela se torna um bolsinho para você guardar itens menores organizados dentro da nécessaire. E eu nem preciso dizer que o uso dessa nécessaire não está preso somente à nécessaire, ou seja, você pode guardar outras coisas além de maquiagem ou itens de beleza. Você pode inclusive usar ela para fins escolares ou simplesmente para organização pessoal. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Tati Tagliari e este é um canal de costura criativa. Vamos confeccionar junto comigo a nécessaire divisórias na aula de hoje? Então vamos lá! Para confeccionar a nécessaire divisória abertura total, nós não vamos precisar de molde e o plano de corte é o seguinte. Aqui na minha estampa de tecido principal, eu tenho um pedaço maior de 32 por 40 centímetros e dois pedaços menores de 6 por 25 centímetros cada um. Essa minha parte maior eu estruturei com manta R1 aqui atrás. E aí, nesta extremidade de 32 centímetros, na de cima e na de baixo, onde vai o zíper, eu deixei a minha manta com uma margem menor, aproximadamente um pé de máquina, tá? Um pouquinho menos de 1 centímetro aqui, só onde vai o zíper, aqui embaixo e aqui em cima. Nas laterais eu deixei tudo do mesmo tamanho e passei uma costurinha de segurança bem na beiradinha do tecido, pra gente não ficar só confiando na cola temporária do estruturador, tá? Assim a gente tem uma liberdade maior para manusear essa peça durante a confecção. E os dois tecidos aqui de 6 por 25, eles estão maleáveis, sem nenhuma estruturação atrás, pra gente fazer o canal do zíper da nossa nécessaire. Essa estampa bem linda que eu tô utilizando hoje aqui no meu tecido principal é Gabardine, lá do ateliê As Beltranas. Vou deixar aí na tela código de desconto para vocês adquirirem essa ou qualquer outra estampa lá do site das Beltranas com desconto, tá? E opcional aqui, na minha parte de tecido principal, eu coloquei uma etiqueta. Se vocês quiserem fazer, eu que fiz essa etiqueta, tá, gente? Se vocês quiserem fazer essa etiqueta aqui, foi o seguinte: este Montana aqui, 1.4, é lá das Beltranas também. E o clichê para fazer este relevo aqui é da clicheria Casa Noceira. Você envia para eles a sua arte, o seu logo que você quer escrito, e eles fazem um clichê que é como se fosse um carimbo para você mesmo fazer as suas etiquetas no couro ou no couro sintético, tá? Então vou deixar aí na tela também código de desconto da clicheria, caso vocês queiram fazer as suas etiquetas igual eu fiz a minha. Continuando o plano de corte, eu tenho aqui dois tecidos de forro medindo 32 por 20 centímetros cada um. Esse daqui é o forro da nécessaire. E para a confecção do bolsinho interno da divisória, eu tenho uma vez na medida de 21 por 25 e duas vezes na medida de 21 por 12 centímetros e meio. Essa parte aqui a gente vai fazer o bolsinho interno, a divisória da nossa nécessaire. Então, se você quiser fazer com outra estampa de forro, também pode ficar à vontade. O meu forro eu tô utilizando tricoline 100% algodão e nenhum desses cortes tem estruturação. Demais ferramentas e materiais, eu tenho aqui dois pedaços de zíper número 5, o maior mede 30 centímetros, esse daqui é para o zíper externo, e o menor mede 18 centímetros, que é para o bolsinho interno. Eu também tenho dois cursores para zíper número 5, vamos utilizar aqui pé calcador de zíper na peça de hoje, que é esse daqui, é o pé calcador lateral.
tem para máquina industrial e para máquina doméstica. E opcional para o acabamento da ponteira do zíper, eu vou utilizar essa peça aqui, mas se você não quiser, você pode fazer com tecido, com montana, com sintético, com o que você quiser, o acabamento da pontinha do zíper externo, que eu vou mostrar mais pra frente no tutorial. Nós também vamos utilizar um retalho de viés, tá? Eu tô utilizando aqui viés industrial para fazer o acabamento do bolsinho interno, a parte do zíper do bolsinho da divisória. Mas se você quiser, também pode fazer com um pedacinho do tecido de forro, não precisa ser necessariamente o viés. Todas essas peças que vocês estão vendo aqui em cima da mesa, inclusive o pé calcador, são do meu parceiro JJ Fivelas. Também tem o código de desconto, tá aí na tela para vocês. E, gente, eu sou apaixonada nos cursores da JJ. Olha esse daqui que eu vou usar hoje. Muito, muito lindo. Tem esse daqui e muitos outros lá no site da JJ. Nós vamos começar a confecção da peça pelo bolsinho interno, que vai formar a divisória da nossa nécessaire. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser colocar o cursor no meu zíper menor. E depois de colocar o cursor, a gente vai fazer o acabamento das ponteiras do zíper utilizando um pedacinho de viés, ou, se você preferir, um pedacinho de tecido. E eu vou aplicar esse viés nas ponteiras, nas duas ponteiras do meu zíper. Importante o zíper estar fechado, tá? Nas duas pontas e o cursor paradinho no centro. E aí eu vou aplicar esse viés da forma convencional que a gente costura um viés mesmo. Primeiro costura com as pontinhas viradas para cima, as dobras, depois a gente vira e costura o outro lado para dar o acabamento da costura final. Com o zíper finalizado, agora a gente vai fazer marcação de centro no nosso zíper. Eu gosto de fazer com piquezinho. Se você tem receio de fazer pique no seu zíper, você tem medo desse zíper esgarçar, ou como fala quando puxa fio, gente, é só você usar um isqueiro, tá? Você vem aqui, faz a marcação de centro no seu zíper, depois você vem com a parte azul da chama do seu isqueiro, deixa eu ficar aqui longe da câmera, e aí você vem aqui e só dá uma cauterizada nesse piquezinho, porque daí ele não solta fiapo, tá? E fica seguro. E eu vou fazer aqui pique de centro nos meus dois tecidos de forro menorzinhos e no meu tecido médio, do tamanho médio do meu forro. Eu vou marcar o centro aqui nas extremidades, aonde a gente vai costurar o zíper. Marcações feitas, agora eu vou pegar o meu tecido maior e vou passar uma costura de segurança do zíper nesse tecido aqui. Então, eu vou pegar o meu zíper, vou virar o direito para baixo, as costas do zíper está para cima e vou posicionar em cima do direito do meu tecido de forro. Vou alinhar aqui pique de centro com pique de centro. Se você preferir, clipa. Acabei de quebrar meu clips aqui. Se você preferir, clipa, alfineta, faz o que você quiser. Vai sobrar um pedaço de tecido em cada extremidade do zíper, e é isso mesmo, a gente fez para sobrar. Vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, vou trazer aqui a ponta do meu zíper, vou clipar também ou alfinetar, e eu vou passar duas costuras de segurança, uma em cada extremidade deste tecido e do meu zíper, para eu poder me livrar desses clips. Forro costurado, costura de segurança bem na beiradinha. Agora a gente vai pegar um dos tecidos menores com direito para baixo, direito do tecido com as costas do zíper. Vou posicionar também aqui na marcação de centro, clipando esses dois tecidos, fazendo um sanduíche com o meu zíper. Aí eu vou trocar o pé calcador lá na máquina de costura, vou colocar o pé calcador de zíper lateral e vou passar uma costura rente à cremalheira do meu zíper. Presta atenção aonde está o cursor, porque quando você chegar perto do cursor com o pé calcador da máquina, você vai precisar colocar a sua mão por dentro dos tecidos, levantar o pé calcador da máquina sem levantar a agulha, tá? A agulha abaixada para você não perder o local do ponto. E aí você vai posicionar esse cursor fora do caminho do seu pé calcador. Feito isso, abaixa o pé calcador e continua a costura. E a gente vai repetir a mesma costura do outro lado do zíper e com o outro tecido de forro.
Costura finalizada, aqui você vai ter os dois tecidinhos do lado interno do nosso bolsinho, nas costas do zíper, e aqui você vai ter o outro tecido inteiro. E agora a gente vai rebater essa costura aqui do zíper, mas a gente vai rebater somente o lado do forro interno, para que o nosso zíper, que tá costurado bem na beiradinha da cremalheira, não fique enroscando no tecido. Então, como é que a gente vai fazer? Primeiro, eu vou jogar todos os meus tecidos para um lado só. Vou ficar aqui com a rebarba da costura do meu zíper. Vou pegar um dos tecidos que está cortado ao meio, esse tecido pequeno aqui, e vou passar para o lado de cá, tombando ele em cima da rebarba da costura do meu zíper, desse jeitinho. Todos os outros tecidos estão jogados para cá. Feito isso, eu vou trocar o pé calcador lá na máquina, vamos voltar para o pé calcador comum, e eu vou passar uma costurinha aqui de meio pé de máquina para rebater essa costura do meu forro do zíper. E depois eu vou repetir os mesmos passos com o outro lado do meu forro. Vou tombá-lo aqui em cima da rebarba da costura e também passar uma costurinha de rebatido de meio pé de máquina. Zíper rebatido aqui do lado do forro, lembrando que a gente vai ter que fazer aquele esquema, aquela técnica de tirar o cursor da frente da costura agora na hora do rebatido também, tá? Fica um acabamento muito melhor e muito mais bonito. Agora que a gente já fez toda a parte do zíper, eu vou pegar aqui os dois tecidinhos menores do meu bolsinho, vou posicionar direito com direito e vou passar uma costura aqui, sem deixar abertura, tá? Para eu fechar o fundo do forro do meu bolsinho. Costura feita, agora a gente vai abrir aqui o nosso zíper todinho, se ele já não estiver aberto, vou colocar a mão aqui por dentro, encontrar o cursor, abrir a minha peça, e aí eu vou desvirar o meu bolsinho, ó, vou trazer os direitos para fora pelas laterais, desse jeitinho aqui, ó, aqui ficou o forro para fora, então eu vou desvirar, como se a peça tivesse pronta, tá? E aí, nosso bolsinho vai ficar assim, olha só, aqui tá o zíper, aqui tá a parte inteira do meu tecido, e a emenda do fundo ficou para dentro, tá? Que esse vai ser o forro do nosso bolsinho. E com o nosso bolsinho desse jeito, eu vou até colocar o meu cursor no meio aqui para não atrapalhar. Eu vou fazer o seguinte, vou dobrar aqui a lateral desse jeitinho, olha só. Costura com costura aqui em cima, vou posicionar bem alinhada, bem certinho. Pode usar os clipes agora para te auxiliar. Clipei aqui essa parte bem alinhadinha. Eu venho puxando os tecidos todos para ficarem esticadinhos até chegar aqui embaixo, ó. Tudo bem esticadinho. Coloca um clipe aqui também para eu não perder esse posicionamento. Se quiser, pode colocar um clipe no meio. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. E aí eu vou passar uma costurinha de segurança nessas duas laterais. Costura de segurança, lembrando que é bem na beiradinha, só pra gente não precisar mais desses clipes. Bolsinho finalizado, vamos reservar essa parte aqui. Agora, nós vamos confeccionar o canal do zíper externo. E para isso, nós vamos precisar de ferro de passar roupas e uma tábua de passar roupas ou uma superfície térmica, tá? Nós vamos pegar aqueles dois tecidinhos principais, pequenininhos, que estão sem estruturação. E eu vou fazer o seguinte, com o meu ferro de passar, eu vou dobrar nesta extremidade aqui, nas duas, e em uma das extremidades maiores, 1 centímetro, tá? Vai ser um dobradinho aqui, assim, de 1 centímetro aproximadamente, não precisa ser super certinho, 1 centímetro. A gente vai vincar nesses dois tecidos pra gente conseguir fazer o nosso canal do zíper bem certinho, com o acabamento que ele merece. Tecidinhos vincados, agora eu vou reservar aqui e nós vamos fazer a ponteira do nosso zíper externo. Como que eu vou fazer essa ponteira? Eu vou vir aqui numa das pontas, vou escolher qual que eu vou fazer, vou abrir um pouquinho e com a ajuda do meu alfinete, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, vou trazer, deixa eu ver se eu consigo focar aqui bem pertinho na câmera para vocês, tá?
Deixa eu tirar esses alfinetes aqui de trás para a câmera não ficar tentando focar lá atrás. Ó, eu vou trazer essa ponta da minha cremalheira aqui nessa extremidade da minha fita do zíper. Eu vou dobrar dessa forma aqui, olha só, formando uma pontinha, tá? Vai ser meio difícil eu segurar aqui, ó, formando uma pontinha desse jeito. Aí, com esse meu polegar aqui, com essa minha unha, com a pontinha da unha, eu vou segurar aqui, ó, bem na cremalheira e vou, foca aí, câmera, me ajuda. E vou trazer para trás, desse jeitinho aqui, ó, tá? E vai ficar dobradinho assim. Aí eu vou vir com o meu alfinete, vou alfinetar tudo junto. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, com essa outra ponta do zíper aqui. E aí eu vou levar lá na máquina de costura e vou passar só um retrocesso aqui e cortar a linha para eu poder me livrar do alfinete. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Ó, gente, deixa eu tirar aqui os alfinetes. Costurinha de segurança para manter as pontinhas do nosso zíper assim dobradinhas. Agora eu vou pegar aqui aqueles 2 tecidos para a gente fazer o canal do zíper, tá? Então eu vou virar, olha só, o avesso do meu tecido para baixo. E na extremidade que não está dobrada, eu vou posicionar direito do meu zíper para baixo. Como que vai ser esse posicionamento? Aqui, vou escolher uma das 2 extremidades e vou posicionar o meu zíper mais ou menos 1 centímetro de distância da dobra, tá? Eu não vou colocar o meu zíper assim encostadinho, tá bom? Eu vou trazer ele para dentro mais ou menos 1 centímetro, um pouco menos de 1 centímetro, tá? E aí, se você quiser, você pode vir aqui, alfinetar esse zíper nessa extremidade todinha, lembrando que é a extremidade do tecido que não tem a dobra, tá? Direito com direito, eu venho clipando até a outra ponta. Vai sobrar um pedação de zíper aqui desse lado e tá certo, é isso mesmo, tá? E aí eu vou lá para a máquina de costura, passar uma costura de segurança bem na beiradinha aqui para eu me livrar desses clipes e vou fazer a mesma coisa do outro lado do meu zíper com o outro tecido do canal do zíper. Com a costura de segurança feita, agora a gente vai passar outra costura com pé calcador de zíper mais próxima da cremalheira do zíper, nos mesmos locais onde a gente passou a costura de segurança. Com o zíper agora todo costurado, nós vamos fazer o seguinte, vamos virar aqui o nosso tecido, e aí eu vou trazer a ponta dobrada do meu tecido principal até ficar em cima, olha só, da linha da costura que eu acabei de passar com o pé calcador de zíper, ó. Vou trazer ela em cima para esconder essa costura. Se você preferir, vem clipando, alfinetando, fazendo o que você achar melhor nesse momento. Eu venho trazendo aqui todo o tecido, e quando eu trago o tecido, eu tomo cuidado aqui também de esticar o tecido de trás para ele não ficar enrugado, tá? E depois que eu clipar toda essa parte aqui dos 2 lados do meu zíper, eu vou lá para a máquina de costura com pé calcador comum, passar uma costurinha com meio pé de máquina de distância da borda do tecido, dos 2 lados, para eu terminar aqui, finalizar essa parte do canal do zíper. Se você preferir, se você conseguir, por causa da dobra do zíper, talvez você não consiga, passa também uma costurinha nas laterais do zíper, tá? Na outra parte dobrada menor, porque daí dá um acabamento melhor. Mas se você não conseguir também, não tem problema. Canal do zíper costurado, vocês viram que eu preferi separar a fita do zíper lá na máquina de costura. Achei que ficou menos material para eu ficar manipulando durante a costura e ficou mais fácil. Então, se você quiser, pode fazer assim também. Agora, nós vamos costurar o zíper principal. Eu marquei aqui o centro dos meus forros na extremidade de 32 centímetros, os 2 forros, e também marquei o centro aqui e aqui no meu tecido principal. E marquei também o centro aqui no meu canal do zíper, tá? O canal do zíper eu fiz assim, eu dobrei ao meio, tecido com tecido, ignorei essa sobra e vim aqui bem no centro e coloquei
um alfinete. Você pode fazer com giz, com caneta fantasminha, o que você quiser. Eu coloquei um alfinete que eu acho que vai ficar melhor para visualizar aqui na câmera, porque esse tecido é muito coloridão, vai ficar difícil de ver as marcações, tá? Então, primeira coisa que a gente vai fazer vai ser posicionar o nosso zíper direito do zíper, ou seja, o direito da cremalheira para baixo, tá? Direito com direito. Visualize aqui da seguinte forma, tá? Como a gente faz por convenção, sempre as nossas necessaires abrindo para a direita e fechando para a esquerda, você vai localizar onde é a frente da sua necessaire. No meu caso aqui é onde eu tenho a minha etiqueta. Então você vai começar aqui por essa parte, que vai ser a frente da necessaire, e o seu zíper, a parte curvada aqui do detalhe do nosso zíper para o lado esquerdo e a sobra de zíper para o lado direito. Vai posicionar dessa forma, tá? Lembrando que o direito da cremalheira está para baixo. Eu vou posicionar a minha marcação de centro do meu zíper com a marcação de centro do meu tecido. E eu vou clipar, tá? Vou vir aqui e vou colocar alguns clips. Tati, ficou sobrando um pedação aqui desse lado. É isso mesmo, tá, gente? É isso mesmo. E aqui também, ó, venho clipando aqui esse outro lado, vai sobrar aqui também, tá? Faço a mesma clipagem aqui embaixo com a outra parte do meu tecido e o outro lado do meu canal do zíper. E vou passar uma costurinha de segurança lá na máquina de costura nestes dois zíperes. Costura de segurança finalizada aqui no canal do zíper. Agora a gente vai pegar o forro, eu vou posicionar o meu forro com o direito para baixo, unindo aqui pelas marcações de centro. A gente vai clipar essa parte aqui, vamos fazer a mesma coisa aqui embaixo com o outro tecido de forro, também clipar, unindo pelas marcações de centro. E aí, lá na máquina de costura, eu vou virar o estruturador para cima na mesa da máquina e vou passar uma costura com um pé de máquina. Esse passo de virar o estruturador para cima é importante para a gente não enrugar o nosso tecido de forro e ele não terminar maior esticado no final da costura. Essa técnica, gente, é técnica de curso pago que eu tô dando aqui para vocês. É parte do meu curso 90 técnicas do acabamento excelente. Se você quiser saber mais, tem link no primeiro comentário pinado aqui no YouTube para você saber mais sobre esse curso que tá recheado de técnicas de acabamento. Costura finalizada, olha só, gente, essa ponta solta aqui do zíper não pode ser costurada, tá? Então, vai posicionando ela fora do caminho da agulha lá na máquina de costura, porque ela precisa ficar solta dos dois lados. A única parte que a gente vai costurar é essa parte aqui do detalhe de tecido do nosso canal do zíper. E agora que o zíper tá costurado, nós vamos fechar o fundo da nossa necessaire aqui pelo forro. Como é que a gente vai fazer? Vou posicionar aqui certinho, alinhar bem certinho os meus tecidos. E eu vou passar uma costura com a margem de um pé de máquina lá na máquina de costura, tá? A diferença aqui é que nós vamos deixar uma abertura bem aqui no centro, mais ou menos da largura da sua mão, pra gente desvirar essa peça depois que ela estiver pronta. Costura do forro, olha só, deixei aqui a abertura suficiente pra gente desvirar. Agora, eu vou fazer duas marcações aqui no meu forro pra gente posicionar a divisória da nossa necessaire. Então, eu vou pegar com uma régua a partir da linha de costura, não é a partir da pontinha do tecido, tá? A partir da linha de costura, eu vou marcar 4,5 centímetros e vou fazer uma marcação aqui na lateral. Mesma coisa do outro lado. Depois da marcação, eu vou pegar o meu bolsinho que estava ali reservado. Eu vou observar o zíper do meu bolsinho, a parte curvada do meu cursor tem que ficar para o lado oposto de onde eu tenho a sobra de zíper aqui. Tá vendo a sobra de zíper principal? O meu lado arredondado do cursor do bolsinho tem que ficar pro lado oposto, tá? Depois que eu observei esse detalhe, eu vou abrir aqui o meu zíper, vou colocar o meu bolsinho aqui dentro, tá? Como se fosse um sanduichinho. E aí, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou posicionar aqui, trazer bem pertinho da câmera.
a pontinha o fundo do meu bolsinho alinhado com a marcação dos 4,5 centímetros que eu acabei de fazer, ó. Vou alinhar bem certinho, não esquece aqui de deixar esse tecido aqui esticadinho também. Alinhei o meu bolsinho com a marcação, já vou colocar um clips para eu não perder essa marcação. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui e vou clipar toda essa lateral da minha necessaire, tá? Essa parte aqui, ó, é importante, eu vou jogar essa parte do meu zíper pra dentro, eu não quero costurar ela agora. Vou unir aqui, ó, costura com costura, tá vendo, gente, ó? Costura com costura bem retinho, pra minha necessaire não ficar torta. Vou colocar aqui um clips também. Esse bolsinho que tá solto aqui dentro, ó, trago ele pra beiradinha, estico os tecidos bem certinho, clipo aqui também. E eu vou clipar toda essa lateral e vou passar uma costura de ponta a ponta aqui, com margem de um pé de máquina, para fechar a lateral de um dos lados da nossa necessaire. Um lado da necessaire todo costurado, agora nós vamos fazer o outro lado. E aqui vai ser um pouquinho mais difícil, porque a gente vai ter que bagunçar esse forro aqui todinho para trazer a outra ponta do nosso bolsinho para cá. Então, com muita paciência, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui só com um pedaço do forro, depois a gente ajeita ele. O importante é a gente ter o nosso bolsinho posicionado bem certinho. Eu vou vir aqui, já vou colocar clips nessa parte, para eu não perder o posicionamento do meu bolsinho. Venho colocando aqui até a pontinha de cima. E aí, sim, agora com o meu bolsinho no lugar certo, eu venho clipando o resto do meu forro. Venho esticando aqui e unindo bem certinho esse sanduíche de material. O outro lado lá, gente, vai ficar todo enrugado e bagunçado. E é isso mesmo, tá? Aqui, ó, na dobrinha da costura, essa parte tá pesada aqui, tá? Esse é o máximo que eu consigo trazer perto da máquina. Vou clipar aqui também. Vou clipar todo o resto do meu tecido principal. E vou voltar lá para a máquina de costura para passar também uma costura nessa lateral todinha da minha necessaire. Agora, depois de ter costurado as laterais, a nossa necessaire vai estar mais ou menos com esse aspecto aqui, ó. Um forro bem bagunçado, tá? Todo amassadinho aqui, e o lado do tecido principal até que tá ok, tá? Agora a gente vai fazer o seguinte, nós vamos riscar as nossas caixinhas de leite. Eu vou pegar uma régua e eu vou fazer aqui marcações de 4 por 4 centímetros para fazer as nossas caixinhas de leite. Vou começar aqui pelo forro, e aí, gente, ó, vem passando a unha, vem passando o dedo, se precisar, coloca a mão aqui dentro da abertura do forro para empurrar o bolsinho para longe dessas pontas aqui do nosso tecido, para a gente poder riscar e cortar as nossas caixinhas de leite sem danificar o bolsinho interno, tá? Então, aqui eu vou posicionar a partir das linhas de costura, não é a partir da extremidade do tecido. A partir das linhas, eu vou posicionar e vou marcar aqui 4 por 4 centímetros de caixinha de leite. Vou fazer a mesma coisa com a outra borda do meu tecido de forro, ó, dar uma esticadinha. E vou marcar aqui 4 por 4 centímetros também. E eu vou fazer a mesma marcação de 4 por 4 centímetros no tecido principal. A diferença é que aqui no tecido principal eu não tenho costura no fundo, eu só tenho costura na lateral. Então, a minha caixinha de leite vai ser 4 centímetros a partir aqui da costura da lateral e 4 centímetros a partir da dobra do fundo, porque eu não tenho linha de costura no fundo dessa peça. Vou fazer a mesma marcação dos dois lados. Marcações feitas, agora eu vou cortar essas caixinhas de leite e vou clipá-las também.
caixinhas de leite clipadas, agora eu vou passar costura nas 4 caixinhas de leite. Em teoria, nossa necessaire está praticamente pronta para ser desvirada para fazer o acabamento do lado direito da peça, mas eu gosto de fazer um passo extra para deixar o meu forro sempre presinho dentro da necessaire. É muito ruim quando a gente tem uma peça que o forro tá solto, toda vez que a gente vai pegar a coisa dentro da necessaire, o forro vem junto. Eu não gosto, tá, gente? Mas isso é pessoal. Se você quiser fazer esse passo opcional aqui comigo, é o seguinte: a gente vai pegar aqui na lateral da nossa peça. Vamos pegar aqui bem no meio onde tem o zíper e eu vou afundar essa parte aqui para eu conseguir trazer caixinha de leite do forro junto com a caixinha de leite do tecido principal. Desse jeitinho, olha só. Vou posicionar uma em cima da outra, vou clipar ou alfinetar e passar uma costura aqui, a costurinha de segurança, não precisa ser costura exatamente em cima da costura da caixinha de leite. E eu vou fazer a mesma coisa com o outro lado e as outras 2 caixinhas de leite. Vou costurar caixinha de leite do forro junto com a do tecido principal. Agora sim, eu vou desvirar a minha peça pela abertura do forro. Tô aqui com a minha necessaire toda do avesso, tá? E na verdade eu tô com ela do lado direito já, mas ela está com o forro pra fora. Eu tô até ajeitando aqui, como se o forro fosse o tecido principal, ó, tô ajeitando aqui as caixinhas de leite, tudo bem certinho, porque agora eu vou fechar essa abertura do forro aqui, tá? Você pode fechar essa abertura de 3 formas. Você pode vir aqui com cola pano, tá? Para ficar bem visível, bem perceptível. Se você estiver utilizando tricoline, tá? A cola pano, ela não serve para o gabardine, não serve para tecido sintético. Você pode fazer uma costurinha com agulha de mão, né? Pontinho invisível. Eu não sou muito boa no pontinho invisível, então eu vou levar lá para a máquina de costura e vou passar uma costurinha bem na beiradinha aqui, tá? Eu dobro as margens de costura para dentro, posiciono dessa forma na máquina de costura e passo uma costurinha bem na beiradinha. Se você quiser unir a sua divisória, que é este bolsinho aqui, no fundo da nossa necessaire, porque a gente sabe que as divisórias elas estão presas aqui pelas laterais. Mas de repente você quer que a sua necessaire seja todinha fechada, um lado independente do outro, que não fique passando itens de um lado para o outro, você consegue fechar o fundo da sua necessaire, a divisória, neste momento também, tá? Qual que é o passo? Esse passo é opcional, tá? Você não precisa fechar o fundo dessa forma se você não quiser. Você pode só passar uma costurinha na abertura. Eu gosto de vir aqui e ir clipando toda a minha abertura. Clipei minha abertura todinha, aí eu venho aqui no cantinho, ó, empurro o máximo que eu conseguir essa caixinha de leite pra dentro. E venho, olha só, na costura do fundo, essa parte aqui, ó, que tá costurada, que não tá aberta, eu venho unindo com o fundo do meu bolsinho, ó. Venho aqui, coloco um clips, desse jeitinho aqui, tá? E aí eu venho usando os próprios clips que eu usei inicialmente para posicionar a abertura do meu forro. Eu venho colocando os clips aqui junto com o bolsinho. Lembrando que esse passo é opcional. Se você não se importar que a sua divisória tenha o fundo aberto, não precisa fazer essa parte. Eu vou fazer porque eu acho que fica muito legal a gente ter, ó, empurra a caixinha de leite para dentro e vem clipando aqui. Eu acho muito legal a gente ter as 2 partes da divisória independentes. Clipei, olha só, a abertura do forro com o fundo do meu bolsinho. Agora eu vou lá na máquina e passo aquela costurinha bem na beiradinha para fechar essa parte. Fundo costuradinho, ó. Fechei a abertura do meu forro ao mesmo tempo que eu uni aqui o fundo da minha divisória. Agora sim eu vou trazer o direito dessa peça para fora.
Agora, com o forro da nossa peça finalizado, nós vamos passar uma costura na volta toda da nossa nécessaire, organizando aqui, ó, o tecido de forro e o tecido principal bem esticadinho. E essa costura, ela vai vir a partir desta outra costura, meio pé de máquina para dentro, eu vou rebater na volta toda com o pé calcador comum da máquina. Costura rebatida, olha só, na volta todinha, e aqui a parte do forro também. Fica tudo bem organizadinho os nossos tecidos. Agora a gente vai fazer um passo que é a pence aqui das laterais para dar aquele formato de trapézio para nossa peça. Então eu vou pegar aqui e vou fazer o seguinte: bem aqui na costura da lateral do nosso bolsinho, acompanhando a costura do lado de fora também, eu vou pressionar aqui o meu dedo para dentro e vou dobrar dessa forma aproximadamente 1,5 centímetros, tá? Quando é mais ou menos 1,5 centímetros, eu vou clipar bem aqui, tá? Vai ficar desse jeitinho aqui, ó, a minha lateral, a lateral da minha peça. Vai ficar assim, ó, com esse formato, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado também, sempre levando em consideração a costura da minha peça e trazendo todos os tecidos juntos. E aí eu vou lá na máquina de costura e vou costurar pelo lado de dentro aqui, pelo forro. Vou passar uma costurinha bem aqui, só de mais ou menos 1 centímetro, tá? É um retrocesso e vou cortar a linha. E a mesma coisa eu vou fazer aqui desse outro lado. Peça finalizada. Agora, o último passo é a gente colocar o cursor aqui nesse zíper e colocar também a ponteira do zíper. Eu vou começar colocando o meu cursor. Cursor colocadinho, aqui, olha só, bem certinho, a ponta da minha nécessaire. Agora, eu vou vir aqui e vou colocar o meu terminal na ponta do meu zíper. Eu gosto de dobrar aqui as duas pontinhas para dentro. Aqui atrás ele fica desse jeito, ó. E aí, eu venho e posiciono minha ponteira, depois eu fecho com o micro parafusinho que vem nele aqui atrás. Se você preferir, você pode fazer essa ponteira de tecido. Tem vários vídeos aqui no meu canal onde eu explico como fazer a ponteirinha de tecido. Inclusive, dá para fazer também de sintético. Tem um vídeo aqui no canal da Nécessaire Trapézio Abertura Total, onde eu ensino a fazer essa ponteira com material sintético também. E se você gosta dessas peças com bolsinhos, com divisórias, detalhes, não deixe de conferir estas peças que tem aqui no meu canal, com aulas gratuitas. Às vezes tem molde pago, mas na maioria das vezes tem molde gratuito e às vezes nem precisa de molde, como essa peça de hoje. Eu tenho certeza que você vai encontrar uma para costurar.